amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. No livro do Gênesis, o primeiro livro da Escritura, está dito que Deus descansou no sábado de toda a criação. Claro, é um modo humano, antropomórfico e metafórico de se falar de Deus. Este texto foi escrito durante o exílio dos judeus em Babilônia, no século VI a.C., e os que o escreveram queriam simplesmente motivar o interesse dos judeus pelo sábado. Queriam motivar, com outras palavras, o repouso judaico do sábado. Até hoje, os judeus religiosos do mundo inteiro, não apenas de Israel, observam fielmente o sábado. Eu fui levado a Israel nestes últimos tempos e pude notar o escrúpulo com que os judeus celebram o sábado. Ele começa quando surgem na sexta-feira de noite as primeiras 3 estrelas no céu. E termina o Shabat, o sábado, quando as mesmas 3 estrelas, na noite de sábado, brilham no céu. Neste dia, deixam tudo para honrar a Deus, indo aqueles que moram em Jerusalém, e eu os vi, ao Muro das Lamentações e às sinagogas para rezarem. Não realizam trabalho de espécie alguma. Agora, o texto evangélico nos diz que Jesus não era assim tão severo e estreito com relação à observância sabática. Permitia algumas coisas que aos olhos de fariseus e seus discípulos eram absolutamente intoleráveis para um judeu religioso, como buscar alimento num campo semeado de trigo. Bem, o que dizermos de tudo, o que falar, o que dizer de tudo isto? Existe para nós hoje o repouso não mais sabático e sim dominical, por causa da ressurreição de Jesus no primeiro dia da semana, o domingo, o que mais tarde seria chamado domingo, dia do Senhor em latim. Nós podemos trabalhar? Bem, a tradição católica diz que são permitidos os trabalhos essenciais, aqueles trabalhos que não podem deixar de existir. Mas hoje nós corremos o risco, na modernidade, de não darmos mais tempo nenhum a Deus, nem mesmo no domingo. Se alguma coisa nos chama a atenção, nos interessa, é a prática dos esportes, é a diversão, é o cinema, é a televisão, são os jogos. Mas quais são os católicos que, por exemplo, frequentam a missa dominical? Aqui em São Paulo, capital, eu digo, não mais que 5%. Não mais do que isso. Os outros que se dizem cristãos, que se chamam católicos, não têm nenhum escrúpulo em faltar à missa domingos seguidos. Vão de vez em quando. Quando ainda vão? De vez em quando. Estas pessoas vivem assim. O interessante e o contraditório é que esperam tudo de Deus. A Deus dão o mínimo e o mínimo do mínimo, mas dele esperam tudo. E basta vir uma tribulação qualquer, já neste mundo aqui, que correm a Deus
com promessas, com orações fortes, querendo arrancar de Deus de qualquer maneira um benefício em causa própria, para si mesmo, no próprio interesse, mas se esquecem de cultuar definitivamente e seriamente a Deus.